Podem ir. Deus abençoe. Que seja uma noite. O homem está indo e leva a Bíblia da preletora. Como assim, né, Alice? Queridos, eu queria convidar vocês a orarem pela Alice. Ela foi desafiada a trazer uma palavra. E eu sei que o Senhor vai usá-la de forma poderosa. O Senhor vai falar ao nosso coração através da vida dela. Eu tenho a alegria e a honra de dizer que a Alice vai ministrar. E a tua sogra foi para a escolinha. Olha só. Não, mas o Merari comprou um casaco novo, gente, para vir ver a esposa ministrar hoje. Ele veio, né? Gente, estenda a mão para cá e abençoe a vida da Alice. E abra o teu coração. Enquanto vamos orar por ela, abra o teu coração e diga para Deus: eu quero receber da palavra que o Senhor tem para derramar na minha vida através da Alice. Pai, nós abençoamos a vida da Alice. Como já oramos nessa tarde. Pai, que a boca da Alice seja a boca do Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, use ela, Pai. Use a tua serva, use, Pai, a tua palavra de forma poderosa. Tua palavra diz que ela é viva e eficaz, ela é operante, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Que a palavra que Alice trouxer nessa noite faça isso no coração de cada um de nós. E que possamos receber porção dobrada, sacudida, recalcante sobre a nossa vida. E que Deus, essa porção que vamos receber hoje, faça efeito e mude chaves, mude áreas da nossa vida que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Eu vou pedir para colocar 2 Timóteo 1 e 7. Porque Deus, Ele nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. E vamos ler então junto. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Comecei com esse versículo porque o Merari me falou: você vai ter coragem de ministrar? Eu olhei para ele e falei: pois o Senhor me deu espírito de ousadia e não de covardia. Mas esse versículo entrou no meu coração, gente. Eu só tive essa resposta para ele porque eu faço parte de um conselho lá no meu trabalho, e eu sou a presidente. E já está completando 2 anos que a gente está nessa gestão ali do conselho, e para esse finalzinho aqui veio muitos desafios, e em algumas manhãs eu acordava assim com dor no estômago, de, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vou lá, né, representar ainda a cadeira principal, que é de presidente. E eu, na frente do espelho, me arrumando, de repente, só o Espírito Santo me falou assim: mas que espírito que habita em você? Eu não te dei um espírito de ousadia? Você vá lá e me represente bem, porque eu sou muito corajoso. Eu sou um espírito poderoso, e ele eu dei a você, ele habita dentro de você. Então eu queria deixar esse versículo não só para me encorajar para estar aqui, mas se caso você tenha sido de repente deixado o teu coração com entrar o medo, o temor, você está sendo de repente oprimido por alguma angústia, lembre-se que o Senhor nos deu um espírito de coragem, gente, de ousadia. Amém?
Então, essa é a minha introdução ao nosso culto, mas eu realmente vou falar sobre o que está escrito em Mateus 4,18, que eu vou pedir para vocês colocarem para mim ali, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Então, a minha ministração essa noite vai ser baseada nessa palavra, que ela surgiu de uma experiência que eu tive com Deus numa madrugada. Que eu acordei no dia 17/6, às 2:30 da manhã eu acordei e comecei a pensar, eu não sei se é só lá na minha casa que acontece isso, mas quando a gente percebe que algum irmão de repente sumiu da nossa igreja, assim, a gente começa a comentar lá em casa. A gente fala, poxa vida, a gente fica chateado, fica triste, porque a gente são pessoas que a gente amar, aprendeu a viver junto. Então, o Merari, ele é um que ele gosta muito de comentar comigo, só entre nós, né? Você viu quem saiu? Poxa vida, o que será que aconteceu? É só lá em casa, né, gente? É só lá em casa que isso acontece. Obrigada, pastora. E nessa madrugada eu acordei e comecei a pensar nessas pessoas que estavam com a gente e hoje não estão mais. E aí eu comecei a meio que conversar com Deus com parábolas, que Jesus gosta muito de falar através de parábolas. E comecei a falar com ele, poxa vida, Deus, essa gente que vem pescar aqui na nossa igreja, que coisa. E de repente veio essa frase: pesque em alto mar, não em lago de dono de pesca e pague. Eu vou dar uma pausa aqui para mim fazer uma legenda dessas palavras da parábola que eu conversei com Deus. Então, quando vocês ouvirem a palavra peixe, é eu e você, tá? O peixe, olha aí para o lado, tem um monte de peixe aí na igreja. Então, quando você ouvir na minha história aqui, peixe, a palavra peixe, eu estarei me referindo a cada um de nós aqui. Pescador é um nível acima do peixe. Então, o pescador é quando você já deixou de ser peixe e virou um pescador, já pode sair por aí pescando os peixes. Então, aqui na nossa igreja, nós temos alguns peixes, exemplo, pastora Nair, pescadora nata, né? Eu vejo o Serginho aqui na nossa igreja como um pescador que é muito visível. O Favinho sai falando de Jesus até para os postes ali na rua, né? Pastor Valdir e pastor Helenice são nossos pescadores aqui, gente. E então, o lago de pesca e pague. Quando vocês ouvirem eu falar lago de pesca e pague, se refere às igrejas. Todas as igrejas da cidade, não vamos dar nome por ética, né? Mas aqui a FUV é um lago, para vocês entenderem, um lago de pesca e pague. O dono de pesca e pague é o pastor Valdir. E a pastora Helenice e a pastora Nair. Mas aqui o pastor Valdir, ele sempre usa uma expressão assim: eu sou o pastor sênior aqui, mas o dono da igreja é o Jesus, está lá na porta, ó. Pastor Valdir sempre fala, ó, na porta aqui atrás, ele põe Jesus para tudo quanto é lado. Então, eu sempre ouvi isso do pastor Valdir. Ele diz que Jesus é o dono, gente. E a rede é a estratégia, então, que os pescadores usam
para pegarem os peixes, trazerem os peixes para perto. E alto mar é a nossa linda Pato Branco, nossa cidade, nossa sociedade. E se aqui tem alguma pessoa que não faz parte de Pato Branco, é a sua cidade. O alto mar é a cidade onde você vive. Entendido a legenda da minha história? Então, voltando lá para a minha madrugada, conversando com Deus, então eu fiquei chateada, porque os pescadores, eles têm vindo abordar os nossos peixes aqui, né? Então, eu, nesse pensamento, comecei a ficar chateada, a ficar brava, falar, puxa vida, Deus, né? O que vem pescar em lugar que já tem ali o dono do Pesca e Pague, já está tudo, já temos direção, estamos querendo crescer, construir o reino de Deus. E foi subindo uma ira no meu coração. E eu comecei a imaginar quem que eu poderia encontrar para mim falar assim, viu, deixe de pescar no Pesca e Pague, vai lá no alto mar, tem um mar gigante para pescar. Vai lá fora, né? Tem tanta gente, tanto peixe lá fora para pescar, né? Deixa os peixes em paz. Mas aí soou uma pergunta no meu coração, que aí eu vou ler a pergunta para não diminuir como ela. Então veio no meu coração a seguinte pergunta: e como é que a FUV nasceu? Alguém aqui conhece a história de como a gente surgiu? Favim, a Irene, né? Então eu estava lá pensando que quando eu entrei na FUV, quando eu vim fazer parte aqui dessa igreja, eu lembro que o pastor Valdir, ele me contou a história, que ele fez uma carta, mas devido a algumas pessoas terem procurado ele não me citou nome, eu não sei quem são essas pessoas, não faço ideia quem são, ele foi super ético, só me falou, me procuraram, queriam uma vida nova, queriam um lago novo, queriam uma nova direção, estavam meio perdidos. O pastor me ajudou nessa parte, ele disse assim que a FUV, sim, nós já éramos um lago sujeitos a outra direção, mas Deus, muitos desses peixes estavam extraviados e sem rumo, necessitados de uma nova direção, bem como de um novo lago. Por isso, decidiram vir para se moverem nesse novo lugar chamado FUV. Essa parte aqui o pastor Valdir me ajudou a escrever, porque ele que conhece a história da igreja profundamente. Então, eu ali lembrando como o pastor me contou, eu falei para Deus o quê? Quando ele me perguntou, e como foi que a FUV nasceu? Aí a minha ira se acalmou, porque eu falei, poxa vida, eu estou vendo o defeito lá, né, do outro lago, e como é que a gente surgiu? Eu falei, Deus, foi os peixes que pediram para criar um lugar novo. Os peixes, joguei, né, tentando convencer Deus. E então, assim, eu comecei a dialogar ali com Deus, e deixa eu ver aqui a continuação. Então, nesse momento, quando eu respondi que foi os peixes, eu não sei se tem essas pessoas hoje na igreja ou não, enfim, mas o que eu senti no meu coração? Que devido a essa história nossa lá atrás, de começo, eu sinto assim que, de repente, foi nós que abrimos uma porta para quando os pescadores vêm, a gente é suscetível a esse levar para outro lago, por causa da nossa motivação. Quando a gente decidiu abrir a igreja, nós tínhamos uma motivação. Aqui o pastor Valdir nos ajudou dizendo, nós estávamos sem uma direção, nós queríamos uma direção.
tinha um dono, mas nos sentíamos abandonados. Então, o que eu fiquei sentindo no meu coração é que isso abriu uma porta lá atrás. Assim como um dia a Sara falou lá para Abraão, olha, pega a minha serva aqui e toma ela e tem um filho com ela. Quando ela teve essa motivação, quando ela decidiu isso, ela não sabia o tamanho do rombo que ela estava fazendo. Ela não sabia o que ela estava errando, o que ela estava fazendo, mas aconteceu tudo o que está acontecendo até os dias de hoje. E assim eu vejo, não é culpa de ninguém, não é algo assim pensado, não é algo, a gente pecou, né, sei lá. Não é algo que é culpa, a gente não está achando culpado. Mas o que eu senti no meu coração é que a gente precisa arrumar a nossa motivação. Para quando os pescadores vierem, a nossa motivação está no lugar certo. E a gente não está sujeito ao que eles vêm nos falar, ao que eles vêm nos convidar, porque nós vamos ter algo fundamentado no nosso coração. Então, eu escrevi aqui algumas das motivações que eu gostaria que cada um pensasse agora. A pergunta para cada um de nós é: qual é a motivação que fez você escolher a Igreja FUVE como sua casa, como sua família, como a sua congregação? Qual foi a tua motivação? Foi, de repente, uma expectativa frustrada num outro lugar, que você acabou surgindo, apareceu aqui, se frustrou lá e veio para cá? De repente, você veio porque toda a sua família estava aqui, então você veio para cá? O amor e a consideração pelos nossos pastores, pastor Valdir, pastor Helenice, pastor Enair, você está aqui por conta disso? Porque é perto da tua casa, de repente, Alice, é muito difícil eu ir lá no outro lugar, aqui é bem perto da minha casa, eu escolhi vir aqui porque é próximo. Porque eu preciso congregar numa igreja, eu estou aqui porque eu preciso estar em algum lugar. Eu venho aqui porque a risada da Jane é legal. Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa motivação? Vamos ler agora Efésios 4, 14 e 16. Eu vou ler no telão esse versículo. Tá certo, é 4:14. Tá, isso aí. 4:14 e 16. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, esse é um versículo que nos ajuda a virar a chave da nossa motivação. Eu só vou abrir aqui. Então, o início dele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Em outras palavras, não sejamos só peixe. Né? Vamos deixar de ser só peixes, né? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, isso ficou muito forte. Então, a gente viu alguns exemplos
de motivação que são do nosso dia a dia. Então, o Senhor começou a falar comigo sobre as motivações gospels, sobre como realmente a gente deve ser motivada a estar aqui. E um deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente tem a nossa vida aqui nessa terra, tem a nossa, todos os nossos compromissos como pessoa, mas a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, independente do que aconteça na nossa semana, independente do que haja, do que surja, igual o grupo de louvor cantou, ainda que a figueira não floresça, a música no início, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é uma motivação nata. Outra motivação é para adorar a Deus. Como diz Salmos 95:6. Venham, adoremos e prostrados, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, essa é uma motivação que nós devemos nos basear. Outra motivação que a gente pode decidir é pelo crescimento espiritual, como diz em 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Outra motivação é viver em comunhão. É muito bom, né, gente? Ontem teve a festa de inverno aqui. Quem esteve aqui, quem pescou na pescaria daqui da festa de inverno, ganhou brindes. O seu Natal ganhou um bolo, gente, bem bom. Era o pudim, mas teve uma troca. Com a outra ganhadora que tinha ganhado o bolo. Viver em comunhão, gente, então é muito bom, que diz lá em Salmo 133:1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E servir ao Senhor com os nossos dons, que está em 1 Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E perseverar na fé vindo à igreja. Em Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Todos esses são motivos que vieram no meu coração, que a gente deve fortalecer e deve nos motivar a vir a esse lugar. Mas, após escrever esses motivos, eu falei, Deus, mas tem um que eu acho que é fundamental, que não pode faltar, que é a aliança. Então, quando nós decidimos vir e congregar aqui na FUV, a gente faz uma aliança com Deus em habitar e congregar nesse lugar, mas a gente também está fazendo uma aliança com o pastor Valdir, com a pastora Helenice e com a pastora Anair. Então, quando vierem os pescadores, a gente tem que ter isso no nosso coração. Eu tenho uma aliança com Deus em congregar aqui na igreja FUV e tenho uma aliança com o pastor Valdir, pastora Helenice e a pastora Nair. E por que eu caí nessa questão de motivação? Foi porque logo depois que eu mandei para a pastora Helenice essa experiência que eu tive, aí Deus continuou ministrando meu coração e Ele falou comigo como peixe, porque eu sou um peixe aqui nessa casa. E Deus falou comigo assim,
Alice, se eu te pedisse... Porque eu falei assim, Deus, se alguém vier pedir para mim mudar de igreja, eu não vou mudar de igreja. Né? Já está certo no meu coração, meu lugar é aqui na FUV, com o Merário, seu Natal, a Dona Inês, já está tudo certo isso. Aí Deus falou assim, é? Então, vamos testar esse negócio. Alice, se eu te pedir 10 anos para você ficar na FUV, e você investir o teu tempo na igreja, e você se dedicar à igreja, e você ficar nesse lugar sem pensar em mudar de igreja. Daí eu, Deus, daqui 10 anos, vai saber quem vai ser os mais pastor daqui a pouco, né? Daí, né, eu gosto do pastor Valdir, da pastora Helenice, da pastora Nair hoje, assim. Mas 10 anos, muita coisa muda, né, meu Deus? 10 anos, o que pode acontecer? Né? Muita coisa pode mudar. Deus, e daí? Se mudar para alguma coisa que eu não goste, né? Como que eu vou me comprometer em ficar 10 anos? Aí, ali, Deus começou a mostrar o meu coração. E ali eu percebi que até mesmo o meu coração, ele não estava balançando, né? Porque, pensem aí, gente, se Deus falar, Simone e Yuri, 10 anos, sem pensar em trocar de igreja. Rafa, 10 anos, sem trocar de igreja. O Vini e a Maiara, 10 anos aqui congregando e depositando o esforço para que o reino do Senhor expanda aqui, no Lago FUV. 10 anos, Serginho, sem pensar, né? Adri, Favinho, Lu, como é que vai ser? Pergunta aí para você, você balança ou tá firme? Diz, não, Deus, beleza, 10 anos, nem vou pensar, nem está no meu coração em mudar de lugar. Então, assim, Deus mostrou como estava o meu coração sobre isso, gente. Então, eu comecei a pensar nas motivações e cheguei em tudo isso. Mas eu quero dizer que, pastor Valdir, pastora Helenice, pastora Nair, vocês têm aliança, o meu coração tem uma aliança com vocês. E não vou prometer 10 anos. Ainda Deus está tratando, gente. Enfim. Gente, então, eu cheguei nesse lugar que é o fim. Não sei se vocês conseguiram entender que para nós crescer como igreja, a gente não vai poder ficar abandonando o barco. Ou a gente firma a nossa aliança, firma aqui as nossas estacas e constrói aqui, ou a gente não vai ver o reino expandir. Uma vez uma pessoa me falou assim, Alice, o que você está fazendo naquela igreja de velho? Só tem velho naquela igreja. Uma pessoa me falou isso, gente. Eu falei, pois é lá que eu tenho que estar, então. Porque quando chegarem os jovens, eles vão virar a volta e vão embora. E eu tenho que estar ali representando essa geração para os jovens não irem embora. Então, eu estou lá, né? Não vou fazer igual todo mundo ir embora. E, enfim, foi algo que eu ouvi e ficou gravado no meu coração. Então, cada um que está aqui, esse é o começo da FUV, gente. Nós estamos sendo chamados para algo grandioso que o Senhor vai fazer nesta igreja. É o começo. Talvez, eu sei que às vezes a gente se confunde, a gente vê, a gente tem anos de igreja, a gente tem anos de convertido. E isso às vezes atrapalha a nossa visão aqui de algo que Deus está fazendo.
Eu sei que faz anos que a gente tem muitas pessoas já maduras na fé aqui, mas não confundam o tempo que vocês têm com o tempo que a igreja tem. Porque a igreja é nova, ela está engatinhando ainda, está no começo de tudo. Então a gente precisa acreditar, postar nossas fichas nesse lugar, porque Deus tem um sonho para esse lugar. Amém? E eu gostaria de chamar o pastor Valdir para nos conduzir para esse momento final de oração, de intercessão, para vocês analisarem o coração como Deus fez ali comigo, né? Sondar o coração de vocês, ver se está tudo em cima. E entrego o povo. Fica aí. Fica aí. Quando a Alice mandou essa mensagem para a Helenice, eu falei para ela, esse é um sentimento que certamente permeia o coração de muitos. Talvez você não esteja se entregando agora, mas é isso. Ontem eu estava ali na festa dos idosos e me senti privilegiado. A festa era dos idosos, de inverno. Me senti privilegiado por olhar essa geração de idosos e poder estar junto com eles. Então, assim como a Alice falou, às vezes nós pensamos assim, não, mas eu estou lá, eu gosto, como ela falou do pastor Valdir, eu gosto da pastora Nair, eu gosto da pastora Helenice, são os que ajudam a mover a igreja. Mas, queridos, não se engane, a nossa alma é extremamente frágil. No primeiro, a Bíblia diz que o coração é enganoso, é corrupto, é desesperadamente corrupto. E numa palavrinha como essa, que colocar no coração dela, dizendo, vocês estão lá só em igreja de idosos, que privilégio! Meu Deus, eu tenho que dar satisfação para uma boca maldita dessa, ou satisfação para Deus, dizer, eu estive lá com as ovelhas, Senhor? Para quem eu tenho que dar satisfação? Primeiro, querido. Segundo, existem, quando a Alice falou, e veio ao meu coração esse sentimento, e eu quero que vocês entendam, eu não sou contra nenhum evento, mas existem eventos que tem o propósito de nos tirar, de nos sequestrar daquilo que é a essência verdadeira, que é a igreja verdadeira. E domingo quero falar sobre isso, quero falar sobre o tempo festivo que nós estamos comemorando de 5 anos, mas falar também da visão que o Senhor tem nos dado como uma igreja verdadeira, não uma igreja de eventos, não uma igreja de entretenimento, não uma igreja de show. Deixa eu lhes dizer, enquanto nós estávamos aqui adorando o Senhor, veio bem forte ao meu coração, não temos os melhores musicistas, é uma verdade, Lu? Diga que sim, Lu, é uma verdade. A Lu fez assim, meu Deus, me entregou. Mas, queridos, quando nós tínhamos isso, era uma briga, assim, entre aspas, não chegava aí a vias de fato, mas para se apresentar o melhor aqui no púlpito. Não, na nossa simplicidade, como está acontecendo nesses últimos tempos, nós temos que apresentar uma adoração para o nosso Deus. Às vezes não conseguimos engajar a igreja, mas engajando o nosso coração diante do Senhor é tudo o que nós precisamos. Então eu glorifico a Deus por esse sentimento que a Alice teve a coragem de expressar para alguém certo. Ela foi expressar para a pastora. Ela tem esse relacionamento entre ela e o Merari em casa, mas não saíram alardeando, porque às vezes a própria igreja se fere
Porque se eu saio alardeando o sentimento que ela teve dessa palavra que liberaram para ela em relação aos nossos idosos amados, eu quero dizer, idoso, você que está aqui, eu te amo de todo o coração. Eu amo aquilo que a pastora Nair faz. Eu amo como ela abraça esse projeto, a festa que ela fez ontem, queridos, toda a renda que entra, e uma renda assim extraordinária que entrou. É tudo para eles, para os projetos deles. Tudo que acontece aqui no momento aqui como é que chama, do bazar, a igreja não fica com nada, é tudo para eles. Realmente nós abraçamos os idosos, enquanto ao início da criação, os filhos dizendo, a mãe é minha, outra mãe é minha, e quando cresce, a velha é tua, jogue ela no asilo. Não, nós dizemos, a velha é nossa, eles são nossos. E sabe por que isso, queridos? Vamos ter a tripudiação daqueles que dizem, nós acessamos a geração dos jovens, dos adolescentes, nós fazemos a coisa acontecer, faz no mundo, mas nós cuidamos dos velhos, dizendo, Senhor, a glória para ti. Estamos fazendo para o Senhor. Então louvo a Deus, mas nós, como diz a Helenice, nós temos o trabalho para os adolescentes, os juniores e adolescentes, nós temos a visão para cuidar dos jovens, e eles haverão de chegar nesse lugar, porque o Senhor vai os liberar, mas enquanto o Senhor não libera, o Senhor está nos forjando, está testando onde está o nosso coração, como disse Alice em várias partes aqui, qual é a motivação do meu coração? Então eu quero dizer para você que chegou de algum lago, veio para cá, você não foi bem assistido naquele lugar e foi recebido aqui, você vai ser bem cuidado nesse lugar. O teu casamento, a tua casa, o teu relacionamento matrimonial, como disse a Nair, preocupada em ter uma caixa lá, onde nós possamos trazer alguns quilinhos. Ei, queridos, vamos deixar de ser miúdos, traga cestas básicas para colocar naquele lugar, para nós sustentarmos não só a igreja, porque não tem nenhum necessitado entre nós, mas nós podermos abraçar a causa dos necessitados fora da igreja e dizer, eis, tem aqui uma bênção para você, mas também tem um pão, tem um alimento para encher a tua despensa e você não passar fome. Tem um agasalho para você aqui. Pessoas que chegam aqui e precisam de roupas, glória a Deus, porque a pastora Nair abraçou os idosos, disse pastor, ela não disse pastor, ela foi assumindo essa causa, mas ela também tem abraçado a área social, e isso é por demais maravilhoso, amém, queridos? Então, essa noite não é uma noite só para enaltecer uma causa FUVE, essa é uma noite para enaltecer a tua vida, você que está aqui. Tem alguém nos visitando, fica em pé, você e a filhinha ali, fica em pé para a igreja, aplaudir o Senhor pela sua, fica em pé, alguém levante ela para ficar em pé, glória a Deus pela sua vida. É assim que nós tratamos os visitantes, é assim que nós abraçamos aqueles que de repente saíram de um lago ou estão fora de um lago. Ei, aqui tem oxigênio do Espírito para que os peixes possam se reproduzir, mas pastor, não estão se reproduzindo. Essa é uma função do Espírito Santo, não é minha nem tua. A nossa função é sairmos, abrir a boca, falar do testemunho que aconteceu com as nossas vidas. Realmente, ela tem razão, onde eu vou eu falo do que Deus tem feito na minha vida. Hoje mesmo está falando para Alice, antes de vir para cá, alguém colocou no meu Instagram, que trabalhou comigo lá em 1975, talvez você nem tinha nascido ainda, embora tenhamos bastante velhos aqui. Ei, dizendo assim, uau, quem diria, Valdir, você pastor agora, daí embaixo, que o Senhor continue te abençoando. Gente, na academia todos me conhecem, eu não fico com a boca fechada,
Quando nós temos as nossas reuniões de homens, se são testemunhos homens aqui, eu sempre trago pessoas, as convido para estar. Eu convidei pelo menos umas 10 pessoas, vieram umas 4 ou 5, mas é assim, nós temos que semear bastante, para colher bastante. Então, quanto mais semeamos, mais vamos colher. Nós vamos ter o evangelismo no final do mês, eu não coloquei ainda ali, porque eram muitas informações, mas prepara o teu coração. Ei, quando escute o que eu faço, e para Alice, e o Merari é testemunho disso, a Alice não está no grupo dos homens, mas o Merari está. Eu tenho colocado assim, ó, ei, venha para o dia do nosso jantar, traga R$15 e um refrigerante, mas se você trouxer um crente de outra igreja, você vai pagar R$150, porque eu não quero que traga crente de outra igreja. Entenderam isso? Mas isso não quer dizer que se a pessoa ela não está bem, as coisas não estão fluindo lá onde ela está, e ela resolveu sair, nós vamos cuidar dessa pessoa se ela vier para cá, queridos. Mas eu não quero que você saia com essa impressão, que o pastor não cuidou de você, que o líder não cuidou de você, que nós não nos importamos com você, porque eu me importo. Costumo dizer, pastor que é pastor, cheira ovelha, e eu tenho certeza que os pastores que estão aqui, e os que haverão de ser ordenados pastores nessa casa, o primeiro requisito é cheirar ovelha, estar junto com as ovelhas. Amém, amados? Então fique em pé, nós vamos orar. Quero chamar então a pastora Anaíra e a pastora Elenice para vir aqui também. Eu quero orar ao Senhor, nesse sentido realmente que o Senhor trouxe para Alice, para você poder também guardar no teu coração esse sentimento. Os músicos nem precisam subir, só recebam, eu vou dar folga para vocês hoje. Vamos encerrar com isso. Quero que você dê a mão para quem está próximo de você. Vamos fechar os corredores, assim como nós vamos fazer aqui. Dá a mãozinha para mim, Lê. Assim como nós vamos fazer aqui, determinando mais uma vez, queridos. Ei, o lago do Senhor fechado para todo o atravessador. Vamos clamar ao Senhor para que correntes elétricas sejam colocadas em volta do nosso lago. Isso começa, sabe, queridos, quando eu permito que a minha vida, o lugar onde eu estou, se torne vulnerável, eu estou dizendo que a minha casa também pode acontecer isso. Então, quando eu guardo o lugar onde eu estou dizendo, Senhor, eu estou determinando o liberar dos teus anjos para guardar também a minha casa. Amém? Então, se você que é casado, você que tem família, surgir algum buchicho, alguma coisinha assim, a respeito de não sei o que, tal, fala para quem está comentando, manda um recadinho para o pastor, para a pastora, quem sabe ele vai pedir para você pregar, como aconteceu hoje, quando ele disse, começa a balançar assim na minha mão, é para eu orar, então, e eu sempre entrego ela, é verdade, glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, pelo que o Senhor trouxe no coração, Pai, da Alice para repartir nessa noite. Queremos clamar no nome de Jesus, que os nossos corações primeiros estejam, Pai, conectados com o Teu, porque quando nós estamos aliançados com o Senhor, não há nenhuma proposta de ruptura que possa nos tirar da Tua presença, ou trazer qualquer sentido contra a unidade, e o Senhor ama a unidade, porquanto o Senhor diz, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, é como o óleo que é derramado sobre a cabeça, sobre a barba e as vestes de Arão, é como o orvalho que desce do Hermon, e ali o Senhor determina bênção e vida para sempre, e nós, Pai, requeremos, nós reivindicamos esse óleo, essa bênção, essa aliança, essa unidade sobre essa casa. Pai, como Alice comentou aqui, testemunhou, Pai, se houve alguma motivação que lá atrás, Senhor, Pai, não ficou consertada, nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, pelas rotas, pelos rumos pelos quais tomamos, Senhor,
mas o Senhor conhece, meu Deus, os nossos corações. O Senhor conhece a motivação, que foi sempre agradar o Senhor e não deixar ninguém à deriva, ninguém perdido. E essa é a minha oração, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Pai, o Senhor disse que nos daria pastores segundo o teu coração, aqueles que se importam com o rebanho. E eu oro, meu Deus, para que cada um dos líderes dessa casa, líderes de células, todos que servem nessa casa, tenham o coração conectado com o teu, mas se importem com cada uma das pessoas que buscarem abrigo nesse lugar, e grande será a alegria do Senhor, e se derramará sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Então, nós vamos sair em alto mar, amém? Vamos sair em alto mar, dia 2 de agosto, vamos pescar em alto mar, fazer um evangelismo, mas ainda vocês vão ser desafiados, nós vamos marcar isso. Enquanto isso, esses dias de jejum e oração, vai preparando o teu coração, dizendo para Deus: Deus, eu quero ser um pescador, eu quero lançar as redes, eu quero ser alguém que também pode dizer: eu tenho aliança com o Senhor e aliança com o corpo de Cristo nessa terra. Amém? Aleluia? Amém.